Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputada Lucinha, que eu gostaria que ouvisse parte da minha fala, senhores e senhoras deputados presentes. Nesse último final de semana, os jornais trataram de muitas especulações, quer seja sobre as eleições presidenciais nessa casa, quer seja sobre futuros membros da Comissão de Transição de Governo e, quiçá, também, deputada Lucinha, sobre futuros secretários de Estado. Queria comunicar ao Parlamento que a bancada do PSDB, futura, composta apenas de 2 membros, deputada Lucinha e deputado Luiz Paulo, sob a minha pessoa, nós levamos a reunião da comissão executiva do partido, realizada na última terça-feira, a nossa posição de forma clara e insofismável. Que o PSDB, enquanto bancada no Parlamento Fluminense, ele estaria na oposição ao futuro governo. Não aquela oposição tresloucada, mas uma oposição serena, votando a favor daqueles projetos que fosse bom para a nossa sociedade e votando contrário àqueles que nós considerássemos ruim para a sociedade. E jamais abrindo mão das nossas bandeiras de luta, que nós explicitaremos no dia de amanhã, numa carta aberta ao governador. Então, essa era a nossa posição já tomada. Que o PSDB vem errando sucessivamente quando vem admitindo participar de diversos governos. Primeiro, quando participou, contrário às nossas posições, do governo Temer, onde era previsto que era um governo que não podia ter êxito, porque seria conduzido por um quinteto que, no mínimo, naquela época, estava sob grande desconfiança. Esse quinteto, composto do presidente Temer, dos ministros Padilha, Moreira e Gedel, e do líder do governo no Senado, Romero Jucá. Fomos contra que o PSDB participasse do governo Temer, mas ele participou e cometeu um erro brutal. Demorou a sair, e quando saiu, ficou o ministro Aloysio Nunes. Depois fez a convenção nacional. Devia ter batido chapa o grupo do Tasso com quem fosse o adversário, mas preferiu o partido fazer uma aliança entre o grupo do Alckmin com o grupo do Aécio. Também fomos contrários, em discurso fortíssimo, aqui,
na nossa eleição de diretório e também lá em Brasília, quando Vossa Excelência, deputada Lucinha, estava, inclusive, presente. E também achamos que o partido errou de cabo a rabo em relação à gravação que foi veiculada do então senador Aécio Neves. Aqui, no município do Rio de Janeiro, eu presidia o partido, quando a maioria do partido municipal resolveu que deveria participar do governo do prefeito, como é o nome dele mesmo? Crivella. A gente esquece o nome porque parece que não tem, né? Do prefeito Crivella. Quando decidiu isso, eu abandonei a presidência do partido, porque discordava profundamente, e deu no que deu. Então, ouso até dizer, ressuscitando a figura política do garotinho, quando se referia ao Partido dos Trabalhadores, que ele parecia o Partido dos Trabalhadores, o partido da boquinha, porque o nosso também ficou parecendo o partido da boquinha. Volto a dizer, somos dissidentes, deputada Lucinha. E agora fizemos a questão de dizer que estaríamos na oposição, porque entendemos, entre tantas coisas, que quem ganha eleição governa, quem perde eleição faz oposição. É assim a manifestação popular. Eu tomarei um susto se lá em Brasília eu verificar que o deputado Paulo Ramos vai ser da base do governo, porque ele perdeu a eleição com a candidatura do Ciro. Mas, lá em Brasília, já tem divisão no PSDB. Uns querem até ser do governo. O governador recém-eleito de São Paulo, o Dória, já está defendendo que nós não podemos ficar no muro. Tem governo, somos a favor. Nós somos exatamente a visão oposta. Aí, governo, somos contra o mesmo, de uma maneira sensata, que é a nossa característica. Aí, no bojo dessa proposta que foi lá apresentada, com toda clareza, saiu a notícia que o atual deputado federal, deputado Otávio Leite, presidente regional do PSDB, teria sido indicado por um trade de turismo para participar da transição do governo Wilson e, quiçá, ser o secretário de turismo. Não me manifestei, quis ouvir do mesmo, e ouvi do mesmo no domingo, que essa hipótese é verdadeira. Se verdadeira, eu queria já afirmar aqui que não é a posição da pessoa jurídica PSDB, e muito menos da pessoa jurídica da bancada do PSDB na Assembleia, e muito menos das pessoas físicas parlamentares, deputada Lucinha e deputado Luiz Paulo. É uma decisão pessoal que deverá ter três caminhos. Um caminho é sair do partido, que não ocorrerá, porque nenhum de nós podemos sair do partido, porque senão podem impedir os nossos mandatos, inclusive o primeiro suplente, então essa hipótese não existe.
A segunda hipótese é submeter a decisão partidária, e qualquer que seja a decisão partidária, se favorável, eu e a deputada Lucinha não iremos cumprir. Já está aqui comunicado. E a segunda posição, que quem inaugurou esse caminho aqui no parlamento foi o PPS, é a figura da licença. O cidadão se licencia da presidência, das suas atividades, e toma uma decisão individual. E nada pessoal, nada pessoal. Se vier a ser secretário, terá de mim a mesma relação cordial que eu tenho com todos os secretários. Mas, enquanto partido, não é uma decisão partidária, e muito menos da nossa bancada. Estou esclarecendo essa questão para que não paire nenhuma dúvida, deputada Lucinha, sobre a nossa decisão mansa e pacífica. E aproveitando também, deputado Conte Bittencourt, deputada Marta Rocha, no final de semana, fui instado pelo deputado André Correia de qual seria a decisão da bancada do PSDB caso houvesse uma eleição, só um minutinho, uma eleição que tivesse duas candidaturas, do deputado André Correia e do deputado André Siciliano. Ambos têm mérito, não os nego. Ambos são nossos colegas e têm o nosso respeito e consideração. Disse a ele que a decisão minha e da deputada Lucinha é que esperávamos que os dois se comportassem como estadistas. O que quer dizer isso? Manter os limites da razoabilidade, entender que a presidência da casa é a presidência de um poder que deve ser independente dos outros poderes, mas, ao mesmo tempo, harmônico, como prevê a Constituição. E que a nossa decisão, deputada Lucinha, não tinha o caráter pessoal, tinha o caráter político. Se nós vamos ser um partido aqui de oposição, nós temos que estar próximo das siglas que tendem a estar na oposição. E que siglas são essas? Poderia citar, mesmo sem autorização, algumas delas. O PSOL, o PT, o PCdoB, tem todo o direito a errar. Preciso aprofundar a conversa com o deputado Conte Bittencourt, mas o PPS, que apresentou o vice-governador da chapa do Eduardo Paz, mas não há questão minha, quiçá o PDT do deputado Paulo Ramos, que não estará aqui, e da deputada Marta Rocha, e tantos outros partidos, que eu não sei quais são as posições. Então, que a nossa decisão era uma decisão política, porque a pior decisão que pode você ter para a presidência da casa são escolhas pessoais. Escolhas pessoais fica muito na questão das simpatias, e isso não é bom para uma casa política. E dentro desse critério, nesse momento histórico, até porque a eleição é 1º de fevereiro, afirmei ao deputado André Correia que nós estaríamos, se a eleição fosse hoje, votando no deputado André Siciliano. Porque a gente não faz aqui nada escondido.
independente de quem ganhe e de quem perca. Mas há muito tempo, hoje mesmo lia nos jornais, que o PSL talvez apresente uma chapa. Seria inusitado e interessante. 3 chapas com 13. Teríamos que ter segundo turno, né? Entre 2, para escolher uma. Seria muito bom, deputado Jânio, seria emocionante. Eu até acho que pode ser um caminho. Mas queria só explicitar essas posições para ficar claro qual é a posição da bancada, da futura bancada. Não estou falando deputado Osório, porque não estará aqui na própria legislatura, porque não quis ser candidato. Se o fosse, seria reeleito, não quis, né? E para que não pairasse nenhuma dúvida sobre esses 2 assuntos. Obrigado, deputado Gênio, me perdoe por ter ultrapassado o tempo.